dia pra quem é de bom dia. Ai, meu Deus, o celular caindo, socorro. Boa tarde pra quem é de boa tarde. Boa noite pra quem é de boa noite. Primeiro Papo Cabeça Coração de 2024, minha gente. Será que eu ainda sei fazer live? Será que vocês ainda estão por aí? Será que a gente ainda vai ter muito papo pra rolar neste ano? Eu espero que sim. 2024 tem uma energia muito realizadora, né? E eu quero aproveitar isso aqui com vocês. Que bom que vocês estão chegando. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Espalhem Samelices por aí. Se mais pessoas quiserem, que vocês acham que fazem sentido estar por aqui para a gente falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, neurociência e todas essas coisas que vocês sabem que eu gosto, venham-se embora. A Adriele, meu amor, também estava com saudade. Eu digo que a live, ela é uma chamada em vídeo coletiva, né? De certa forma, quando a gente está aqui, a gente está fazendo uma troca e pensando espiritualmente, energeticamente, a gente está criando uma egrégora, né? Ninguém entra aqui por acaso, e quanto mais a gente espalha os nossos dizeres e sentidos no mundo, mais isso ecoa. E eu estava falando isso esses dias com uma amiga, acho que ontem à noite, né? O quanto que a gente é absolutamente influenciado pelo que a gente escuta e pelo que a gente repete. Vocês sabem melhor do que ninguém o quanto que eu acredito que as palavras têm poder. E aí, o que é que a gente vem reverberando, né? O que é que a gente vem dizendo? E existe o ciclo do resultado, né? O que a gente fala se transforma no que a gente faz. O que a gente faz se transforma no que a gente vive. No que a gente acredita. E crença é retroalimentado. Tem duas maneiras, já começando um pouco o nosso papo aqui, tem duas maneiras de uma crença se formular no nosso cérebro, na nossa mente. Uma é por forte impacto emocional, né? Então, se você passa, por exemplo, numa rua e de repente você é assaltado naquela rua, por mais que as chances de você ser assaltado de novo no mesmo lugar não sejam tão grandes assim, né? Tipo a história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, você vai ficar para um bom tempo, pelo menos, com um trauma, que toda vez que você passar perto daquela rua, seu coração vai acelerar, você vai sentir palpitações, e inclusive isso faz parte do nosso sistema de defesa mesmo, de sobrevivência, né? Nosso sistema parasimpático. E a outra forma de uma crença se formar, que é muito mais comum e muito mais provável, é por repetição. Então, as coisas vão sendo ditas e repetidas e reproduzidas e a gente vai acreditando. Embora essa live de hoje, esse papo de hoje, seja para a gente falar sobre os sonhos de 2024, e o que eu quero falar também é um pouco do que eu vivi, né? Nessas férias, nesse intervalo aqui, que não deu para estar com vocês, a gente ficou juntos até a última quarta-feira de 2023, mas as duas primeiras quartas-feiras eu estava em trânsito, não tinha como garantir internet e nem parar uma hora para conversar aqui com vocês. Então está decretado oficialmente, nessa lua nova, quase crescente em Áries, o nosso retorno a esses papos. E eu espero muito que a gente possa se encontrar ao longo do ano para fazer trocas bem saudáveis. Acho que em alguma live eu já falei isso para vocês, né? A moeda mais cara que existe, que a gente pode dar para uma pessoa de maneira incalculável, é o tempo. Quando vocês estão aqui ao vivo comigo, quando vocês assistem essa live depois, vocês estão me dando uma hora da vida de vocês. E o tempo, ele é uma moeda tão sábia que ele dá exatamente em troca o que recebe. Então, vocês estão me dando uma hora da vida de vocês, 40, 20 minutos, e eu estou dando exatamente o mesmo tanto, né? Não precisa converter quanto tempo versus outra moeda. O tempo, ele é absolutamente igualitário. Então, se eu falo uma hora com vocês, vocês me escutam uma hora. Se eu dou um abraço de 30 segundos, vocês recebem 30 segundos de abraço. Se eu dou uma aula de 40 minutos, vocês escutam uma aula de 40 minutos. Então, essa é a sabedoria do tempo, né? Não tem conversão. E falando de novo para quem está chegando, que esse é um projeto que a gente faz toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, Papo Cabeça Coração.
que a gente vai trocando ideia, né? Eu gosto muito do termo papo cabeça, mas aqui não é só um papo cabeça, até porque o meu convite para vocês é que a gente saia só do mental. O mental ele é muito generoso, ele é muito importante, mas ele não dá conta de tudo que o ser humano é. Tem várias coisas que perpassam muito além do que a nossa mente e do nosso cérebro consegue explicar. E essas coisas em especial me interessam. E é por isso que eu escrevo livros como este, que eu estou paquerando aqui para mostrar para vocês, o Abecedário do Autoconhecimento, que rodou, viu? Rodou um bocadinho nesses últimos dias, passeou um bocado comigo por 5 cidades, 3 estados. E eu peço licença a vocês para falar um pouco sobre essa experiência, porque eu sempre viajo. Quem me acompanha aqui no Instagram me vê andando um bocado. Eu amo viajar. A minha alma cigana se sente bem em estar na estrada. Mas confesso que essa foi a primeira vez que eu estive tanto tempo em trânsito continuamente. Sofia, meu amor, saudades. Como é que foi o Enem? Como é que foi o Enem para você? Deu tudo certo? Dei notícia aí? E aí, vejam só, eu quero falar sobre sonhos nessa live, tá? E é um sonho para mim, e junto com o sonho tem sido uma realização, ou seja, tem saído do imaterial para o material, né? Do subjetivo, do imaginado para o concreto, a capacidade do realizar. E eu acho que esse já talvez seja uma das coisas mais importantes que eu possa falar para vocês hoje. Sonho. Ah, que lindo! Um cheiro para todo mundo, Sofia. Tem tudo a ver. Veja só, né? Uma parte de mim aqui. Ah, verdade. Vocês ainda vão receber essa nota. Pois um cheiro bem grande, meus amores. Uma parte de mim que já foi professora por muitos anos de redação do ensino médio tem essa alegria de, inclusive, ter participado por tantos anos de sonhos das pessoas, né? E, de certa forma, eu acho que toda profissão, em alguma medida, ela trabalha com sonhos. Ela trabalha com expectativas, com desejos, com a prestação de serviços, na prática, é uma prestação de serviços ao sonho, né? Seja porque você quer se casar e você precisa de um advogado que organize isso, seja porque você quer construir uma casa e um engenheiro, um arquiteto vai fazer isso, seja porque você quer que aquilo que é importante para você seja noticiado e um jornalista vai fazer, ou um designer vai construir sua logo. Se a gente parar para pensar direitinho, prestar serviços é estar trabalhando nos sonhos das pessoas. No sonho de ser curado, no sonho de ter um corpo mais atlético, enfim. Vocês já entenderam aqui o que eu quero dizer. E o meu sonho, né, aquilo que eu sinto que eu vim fazer na Terra, aquilo que cada vez mais eu me coloco nesse lugar, é de ser um escritor, uma comunicadora, uma professora, uma palestrante, enfim, alguém que tem coisas para dizer ao mundo e que quando eu olho assim para a minha trajetória profissional e pessoal, entendo que tudo que foi acontecendo é para que eu me tornasse esse compilado de conhecimentos ou informações que misturam a parte técnica, científica, formal, né, um mestrado em letras, uma pós em neurociência, com esse lado mais subjetivo, místico, que eu não consigo ver como uma coisa dissociada, em que eu tenho que escolher o lado mais acadêmico e científico, teoricamente, versus o lado mais espiritual. Pelo contrário, faz parte da minha missão de vida e daquilo que eu quero espalhar para o mundo, a possibilidade de mostrar que essas coisas podem se integrar e que, na verdade, a integração ela é um excelente caminho para que a gente realize sonhos. E uma palavra que vocês que me acompanham aqui sabem que eu falo bastante é egrégora, né? Eu acho que a melhor maneira de explicar o que é uma egrégora é quando eu penso naquela fala de Jesus, na fala bíblica, de quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei entre eles. Veja, seja numa igreja, em casa, num templo, num terreiro, quando pessoas estão conectadas pela força da sua fé, da sua espiritualidade, da sua guiança, e juntas, elas formam uma energia única, uma força única. E é isso que a gente chama de egrégora. Então, o ser humano ele nasceu para a coletividade, né? A gente não realiza sonhos. É um pouco, como é que eu posso dizer?
sei se é paradoxal a palavra, mas é um pouco sutil explicar isso, porque, de um lado, os nossos sonhos, eles são individuais, no sentido de que só você sabe aquilo que faz seu coração pulsar. Só você sabe o quanto que você deseja, o que você deseja. E tem coisas que você até esconde de você, porque acha que é tão improvável, ou não se sente merecedor, merecedora, enfim. Tem tantas camadas que você talvez nem sabe que sabe, né? Fica ali no lugar guardadinho. E isso é muito pessoal e subjetivo. Porém, a realização do sonho, a construção do sonho, o debruçar-se sobre os sonhos é uma coisa coletiva, né? Agora que saiu o resultado do Enem, a minha ex-aluna querida aqui estava falando comigo, mandando um beijo, dizendo que estava com saudade, e eu também. Veja, o sonho de passar num vestibular, por exemplo, é uma coisa extremamente coletiva e extremamente individual. Todos os sonhos, eles têm um caráter individual e coletivo ao mesmo tempo. E quando a gente começa um ano, a gente começa uma egrégora, né? Ninguém passa imune, acho que eu falei isso na nossa última live, na última quarta-feira do ano, que ninguém passa imune ao final do ano. Por mais que o dia 31 de dezembro vire o calendário para o dia 1º de janeiro de uma maneira absolutamente mecânica, a gente sente o peso, a força, o poder que é essa sensação de que um ano virou, né? Eu já falei para vocês que se a gente tivesse como referência a Lua, a cada 28 dias a gente teria um Réveillon, né? Porque a Lua leva 28 dias para dar uma volta na Terra. O Sol leva 365 dias e a gente, desde muitos séculos, né? Se a gente pensar no calendário gregoriano, pelo menos nos últimos 5 séculos, essa virada desse retorno solar é algo que parece que divide a vida antes e depois disso. Então tem algumas pessoas que comemoram, que festejam, que juntam seus familiares, seus afetos, seus amigos. Tem pessoas que vão dormir, assistir filme. Tem pessoas que ficam melancólicas, com saudade de coisas que já passaram. Tem outras que ficam mais esperançosas. Mas o fato é muito raro, e eu diria praticamente impossível, alguém que diga que está completamente indiferente ao fato de um novo ano começar. Todo mundo sente, em maior ou em menor medida, aquela sensação de que um novo capítulo, né? Uma nova página da vida está sendo escrita. E quando a gente coloca essa energia, a gente está colocando isso de maneira coletiva. Então, se 2 ou mais estiverem rezando o meu nome lá, eu estarei entre eles. Imagina os 8 bilhões de pessoas na Terra contando 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo, Happy New Year! Então, tem uma força coletiva nisso. E a nossa tristeza, a nossa melancolia, o nosso sonho, a nossa esperança, a nossa crença está colocada em energia concentrada nesse período. Então, esse dia 1º de janeiro e essas primeiras semanas de janeiro, elas trazem uma energia de movimento que só acontece nessa potência nesse início de cada ano, né? Então, todo mundo, ou uma boa parte da humanidade, começa a fazer atividade física. Uma boa parte da humanidade promete que agora vai cuidar mais da saúde, vai fazer, exames, vai aprender uma nova língua, vai fazer um intercâmbio. Enfim, o sonho, ele é individual e coletivo, como eu estou dizendo, mas o caldeirão que se mexe para que esse sonho aconteça, geralmente com mais olhar atento, com mais apuro, com mais planejamento ou desejo de planejamento, acontece justamente nessa egrégora de janeiro. E aí, óbvio, inclusive do ponto de vista neurocientífico, que a gente sabe, eu já falei, eu fiz outras lives com vocês falando sobre isso, por que é tão difícil mudar um hábito, né? A gente tem um caminho neural, um conjunto de forças que não são só mentais, mas são químicas mesmo, né? Não, são fisiológicas, né? O tanto dos neurotransmissores, a gente tem o quê? Mais cortisol, mais ocitocina, mais endorfina, dependendo de
arsenal de características de como a gente leva a nossa vida, do que eu como, de como eu durmo, de como eu me relaciono, de como eu trabalho, de como eu medito, tudo isso junto forma condições mais ou menos favoráveis para eu construir novos hábitos. Mas, independente de qualquer coisa, a construção de um novo hábito sempre é um esforço. E eu quero falar muito esse termo aqui hoje, porque talvez seja uma das coisas mais valiosas que eu tenha a dizer para vocês, que é qual é o esforço que vale a pena. Essa é uma frase que eu venho falando muito, seja em palestras, em cursos e aqui com vocês. A gente vai precisar se esforçar, tá, amores? Esse é um fato científico, é um fato físico, né? Fazer atividade física é um esforço, né? Você sobe, desce escada, levanta peso, tira peso. Se relacionar é um baita de um esforço. Você tem que ter a sabedoria de ficar calado ali, tem que entender o lado do outro, tem que se colocar também, porque senão você fica para trás. Ler, estudar é um esforço. Seu cérebro tá ali, se movimentando pra caramba, para que você possa entender, absorver cognitivamente. Então, o esforço, ele faz parte da física e da vida. Porém, quais são os esforços que valem a pena? Quais são os esforços que eu vou dedicar a minha energia? Se fizer sentido para vocês, você pode até guardar isso como uma frase mesmo. Anota aí no celular ou num caderninho. Enfim, as perguntas elas podem ser muito diretivas e muito orientadoras da nossa condição humana. Então, essa é a minha primeira pergunta, assim, para a gente pensar sobre como realizar sonhos, que afinal de contas é o assunto dessa live. Quais são os esforços que valem a pena? E para que eu responda isso, eu volto um passinho para trás, que é uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito esse ano e por muito tempo, eu imagino, que é quais são os meus valores inegociáveis. Para que um esforço valha a pena, é preciso que aquilo seja muito valoroso para mim. Então, por exemplo, para mim, Samela, é muito importante a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de eu poder estar num lugar e mudar de ideia e ir para outro, a liberdade de eu poder dizer o que eu estou sentindo. Eu sei que a liberdade é um valor inegociável para mim. Então, quando eu viajo 26 dias durante 3 estados e 5 cidades completamente diferentes, com malas completamente diferentes, numa logística que para mim é bem caótica, porque eu não sou uma pessoa naturalmente planejadora, eu sou uma pessoa naturalmente realizadora, eu sei que eu faço isso porque existe um valor muito grande por trás, que é o da liberdade. Então, eu pago o preço da minha liberdade. E eu deixo esse convite, essa reflexão para vocês, desde cara, nesse início de ano, nesse janeiro, né, quentinho, que deixa o nosso coração repleto de novos presságios e esperanças, né? Quais são os seus valores inegociáveis e quais são os preços que vale a pena pagar? Não existe ninguém no mundo que vai te dar essa resposta com mais precisão e verdade do que você mesmo. Limpar a expectativa das pessoas, limpar a expectativa da sociedade, limpar o que disseram que era para você ser e fazer esse exercício interno de olhar verdadeiramente para o que faz sentido para você e dizer, esse esforço vale a pena, é por esse caminho que eu quero caminhar, é o primeiro passo para que o sonho ele deixe de ser algo subjetivo, imaginado e até ilusório e passe a ser algo concreto e real. E aí eu pergunto para vocês têm nitidez mental sobre isso? Vocês estão tão caladinhos aí, a ser desacostumados com o nosso, como é que eu falo? Com a nossa chamada de vídeo coletiva, né? Que vocês estão aí, mas estou achando vocês muito calados, conversa comigo, senão eu vou achar que eu estou sozinha aqui. E a pergunta que eu estou fazendo, ou se você não quiser responder a pergunta, mas como ela ressoa em você, né? Pelo menos os coraçãozinhos apareceram. Graças a Deus, pelo menos os coraçãozinhos apareceram. E aí, vejam só. Como eu falei, o autoconhecimento me permitiu e me permite perceber quais são as minhas habilidades e quais são os meus desafios. Essa também
é uma outra pergunta. Isso que eu estou transformando aqui em várias perguntas, eu espero que vocês levem como sugestões, né, de reflexões para além aqui da live e que vocês possam reverberar nisso. Quais são suas habilidades e quais são os seus desafios? A gente tem uma certa dificuldade, inclusive cultural, de assumir as nossas habilidades, né, as nossas virtudes. Né? Se eu perguntar para você, me diga aí 5 defeitos seus, talvez você fale rapidinho. Mas se eu disser agora, diga 5 características positivas, né, 5 virtudes, talvez você demore pra caramba. Tem gente que nem fala as suas próprias virtudes, como se fosse, eu não quero me amostrar. Mas veja, primeiro eu sou amostrada mesmo, eu sempre falo isso aqui, eu sou filha da natureza, a natureza é amostrada, a natureza não guarda. Se você vê, eu tô aqui, né, cheia de árvore ao meu redor, e agora no verão, elas estão florescendo e já dando frutos, né? Eu tô aqui com meu pé de cajá, lotado de cajá. Um cajá, depois que ele amadurece, ele não fica escondido, ele fica amostrado. Ele quer ser visto. Um mamão, uma flor, um jasmim, ela quer ser vista. Então, nós somos parte da natureza e faz parte da natureza sermos vistos e vistas. A gente só não pode se tornar sem noção, de preferência, né? Porque esse umbu cajá que está aqui na minha frente, ele não deixa ele não deixa de permitir que a jasmim também apareça. Então, todo mundo aparece, porque todo mundo faz parte, como diz Caetano, gente é para brilhar e não para morrer de fome. Então, dito isto, que a gente assuma quais são as nossas habilidades, que a gente assuma quais são os nossos empoderamentos, os nossos crescimentos, o que é que a gente veio ser nessa vida. E eu não estou falando naquele lugar, ainda bem que vocês estão conversando, viu? Agora já eu dou uma olhada no que vocês disseram, só fechar o raciocínio. Eu não estou dizendo para a gente se tornar, sei lá, insuportável nesse lugar, né? Mas que a gente fique buscando isso num lugar incessante, que também é muito perigoso. Quando as pessoas agora falam de propósito, parece que é um documento, né? Assim, eu tenho a certidão de nascimento, eu tenho a certidão de casamento, eu tenho a certidão de propósito. Deixa eu dizer aqui o que é que eu vim fazer. Às vezes a gente só veio, gente, viver em paz, evoluir, construir afeto, se relacionar, amar e ser amado. Propósito, da maneira que muitas pessoas pensam, ainda está atrelado a um capitalismo muito cruel, como se, tipo, o meu propósito é ser CEO de uma startup que ganhe 2 milhões por mês. Não precisa ser isso, sabe? Às vezes o propósito é evoluir, é crescer, é aprender a perdoar, é aprender a ser uma pessoa melhor. Mas estou dizendo tudo isso porque, para que você consiga ter nitidez mental suficiente de quais são os seus sonhos e como você vai realizá-los, você precisa saber quem você é e quais são os seus pontos de desafio e quais são os seus pontos de florescimento. Então, vou ler daqui a 2 segundos, vocês disseram, que bom que vocês estão conversando comigo, mas só para fechar mesmo esse raciocínio, eu sempre falo de mim porque eu brinco que eu sou o meu objeto de estudo mais antigo, né? Eu convivo comigo desde que eu nasci e eu me autoanaliso há muito tempo. Desenvolvo essa habilidade em mim. Então, eu sei que eu tenho muita habilidade comunicativa, tanto que estou aqui com vocês. Eu sei que eu tenho muita habilidade de persuasão, de convencimento, de improviso. Eu sou muito boa improvisadora, passei 20 anos dando aula. Muitas vezes, tinha uma aula ali mais ou menos planejada, mas o menino fez uma pergunta e mudou minha aula completamente. Eu nunca tive problema em fazer esse passeio, essa mudança. Porém, quem é muito bom em improviso é ruim em quê? Em planejar. E o contrário também é verdade, né? Às vezes quem é muito bom planejador, organizador, tudo metódico, tudo certinho, que pode ser uma característica maravilhosa, né? Ter esse controle e essa organização, tem uma rigidez mental, tem uma dificuldade de lidar com o imprevisível. E a vida tem imprevisível toda hora. Então percebe que nem é a espontaneidade, nem é o planejamento um problema, é como a gente utiliza isso na nossa vida. Vocês podem pensar sobre isso, né? Se vocês são mais pessoas realizadoras, vou no fluxo, faço e aconteço, vendedor de ambulante na rua, ou se você é uma pessoa mais planejada, mais organizada, que antes de dar o primeiro passo, olha por todas as variáveis e caminhos, e se isso der isso, vai levar para isso, parece um organograma, né, a mente dessas pessoas.
Muita gente chama isso, inclusive, do mindset lá, que a Carolina, alguma coisa que me fugiu agora, a mente criou lá no livro da Psicologia do Sucesso, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento, né? A capacidade de se transformar e a capacidade de se manter rígido naquilo que foi colocando. Então, estou jogando umas coisinhas aqui para vocês que pode não ter a ver, mas tem tudo a ver com realizar sonhos. Se eu sou uma pessoa mais planejadora, às vezes eu demoro demais para realizar meu sonho, porque eu acho que vai ter um dia em que tudo vai estar impecável para que eu possa fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se eu sou uma pessoa muito realizadora, eu acho perda de tempo planejar, porque eu já quero ir para a vida. E os dois extremos é perigoso. Tenho trabalhado muito com o caminho do meio. Agora deixa eu ler o que vocês disseram, meus amores. Quer meditar todo dia, Viena? Consigo 2 dias seguidos, nos demais já estou na correria para trabalhar e fazer as coisas que penso, não dá tempo e não faço e falho e me culpo. Meu amor, excelente a sua, o seu exemplo. Não deve ser excelente sentir, né? Mas é excelente para a gente falar do que eu estava chamando de ciclo de resultados. Veja, eu vou começar do fim, tá? Culpa. A culpa, ela sempre vai ser autossabotadora, porque ela é retroalimentada. Uma vez eu escutei de um dos mestres da minha vida, que foi meu psiquiatra, que era budista, que é uma pessoa... Eu tive alguns mestres na vida e tenho, né? E honro sempre que posso cada um deles. E Bruno, meu psiquiatra, em 2016, eu acho, falou para mim o seguinte: a culpa é o oposto da cura. Guarda essa frase que eu acho ela incrível. A culpa é o oposto da cura. Quanto mais eu me culpo, menos eu me curo. E aí, do ponto de vista neurocientífico, a culpa, ela é um sentimento de elaboração retroalimentada. Eu sinto culpa e aí eu não consigo fazer o que eu quero porque a culpa me impede, e não fazer o que eu quero me gera mais culpa, que me gera fazer menos o que eu quero. Vocês estão acompanhando o nó do juízo da pessoa? E que a gente fica achando que todo mundo é doido e que a gente não faz. Aí vem camadas e mais camadas, né? Aí vem uma sociedade preconceituosa, aí vem a ignorância, aí vem as culpas religiosas, e aí isso vai ficando pior. Mas eu quero, Viena, que você, quem está nos assistindo, perceba como funciona esse ciclo de culpa. Culpa trava para você realizar. Quando você não realiza, você sente mais culpa. E quando você sente mais culpa, você trava mais. Então, o primeiro passo para que a gente consiga fazer qualquer coisa na nossa vida, seja meditar, seja ganhar 1 milhão, seja casar, seja ter um filho, não sei qual é o sonho da sua vida, é se livrar desse ciclo. E como é, né, que eu acho que essa é a pergunta de milhões, como é que eu faço isso? Não tem uma resposta pronta, mas está atenta ao que você está sentindo. Por isso que eu sou uma apostadora 100% convicta da importância do autoconhecimento. Para que eu possa me livrar, entre aspas, de alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber que eu estou sentindo aquilo. Então, estou sentindo culpa. Eu reconheço a culpa. Eu só posso transformá-la em outra coisa se eu souber que eu estou sentindo. Essa é a base do autoconhecimento. O que é que eu estou sentindo? Quais são as características concretas que me permitem saber, né, no meu estado real, que eu estou sentindo isso? Então, eu sei que eu estou sentindo culpa. Por quê? Porque eu estou com vergonha, porque eu estou com remorso, porque eu não estou fazendo o que eu gostaria, porque eu estou com vontade de enfiar a minha cabeça debaixo do cobertor. Então, eu tenho módulos orgânicos, ações reais, que concretizam, que materializam o meu sentir. E a primeira coisa que eu preciso saber é reconhecer esse sentir. Veja, deixa eu ver o que você falou mais, Viena. Criar sequência e frequência é um desafio para pessoas. Aí sim, ainda tem outras questões, né? Não vou me adentrar muito nisso, porque não é o objetivo dessa live, mas vou deixar só com muito amor, com muita amorosidade, o cuidado e o carinho da gente não ficar preso aos rótulos das nossas questões de saúde mental. Elas são valiosas, elas são extremamente importantes. É a primeira vez na história da humanidade que a gente está conseguindo estudar tão a fundo a mente e o comportamento humano, mas assim como signo, assim como teste de personalidade, assim como qualquer ferramenta de autoconhecimento,
é um alerta e um cuidado e um carinho com vocês, que eu digo, cuidado para você não se amarrar ao seu rótulo. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, minha flor? Mas às vezes eu atendo tantas pessoas que, é porque eu tenho TDAH, então eu sou assim. Que é o mesmo princípio de, eu sou assim porque eu sou de virgem. Que é o mesmo princípio de, é porque nos testes do Jung eu sou o explorador, portanto, é importante, e eu sou a maior defensora disso, que a gente tenha respaldos científicos e ferramentas que nos ajudem a crescer e a entender o que a gente está sentindo, mas que elas sejam para o nosso crescimento e não para a nossa limitação. Que a gente não se agarre aos rótulos dizendo, pronto, eu sou isso aqui e agora tudo que for acontecer eu vou dizer que é por isso. É porque eu sou sagitariana, é porque eu sou TDAH, é porque eu sou nordestina. Não importa qual seja o rótulo, que ele sirva para ajudar ao seu crescimento e à sua evolução, e não para você se agarrar nele. Dito isto, quando você se livra da culpa de não estar fazendo uma coisa, o primeiro princípio é você confiar como é que eu posso dizer, assim, na força da constância, da pequena constância, Viena. Estou falando para o seu casal da meditação, mas serve para qualquer outra coisa, certo? Vou pegar o exemplo dela, porque é o que ela trouxe aqui, eu acho bem pertinente. Eu quero desenvolver um hábito. Tem gente que quer ler, tem gente que quer meditar, tem gente que quer guardar dinheiro. Primeira coisa é que quando a gente pensa no hábito, a gente pensa num conjunto de valores e de situações que o nosso cérebro, a primeira coisa que fala é que tem que estar perfeito. Então, se eu quero desenvolver o hábito da meditação, tem que estar perfeito. Silêncio, tapete, incenso. Hoje eu não vou meditar, não tenho incenso. Hoje eu não vou meditar, o menino tá correndo no meio da casa. Hoje eu não vou meditar, não tem um tapetinho. Isso não é uma coisa. Muitas pessoas, por ignorância até, falam disso como se fosse uma desculpa esfarrapada, falta de vergonha na cara. Esse tipo de discurso só caga, com licença da expressão, mais ainda a nossa vida. Não é. O nosso cérebro, ele quer se manter num padrão, no status quo que ele já está acostumado. Isso é um fato científico. Então, a gente tende a querer desenvolver um hábito só quando tem todas as condições perfeitas, e isso por si só nos trava e gera culpa e etc e tal. Então, meu amor, trazendo para o exemplo que você trouxe sobre meditar todos os dias, no lugar de... Você tem duas opções. Ou, no lugar de se preocupar com o todos os dias, se preocupa não, né? Esquece a preocupação, cancela a preocupação. Mas se atenta a meditar com constância, sem ter o peso de quantas vezes tenham que ser essa constância. Você já está meditando 2 vezes por semana? Massa! Aí agora que você já percebeu que 2 vezes por semana já está consolidado, bota mais uma. Depois bota mais outra, sabe? Tipo, eu tenho passado por uma mudança alimentar há 1 ano e meio. E um dia desse eu tava fazendo esse balanço, né? De tudo que eu já conquistei, de tudo que falta, de tudo que eu quero. Mas, com a minha mente que eu tenho hoje, eu sei que muito mais importante do que ter uma alimentação perfeita, regada todos os dias, não sei o quê, é que hoje eu sou uma pessoa que como fruta todo dia. E eu comemoro isso com muita alegria, porque eu era uma pessoa que praticamente não comia fruta. E hoje faz parte. Então, essa é uma coisa que está consolidada. E quando está consolidada, cria um novo padrão no meu cérebro, entendeu? Esse padrão de eu consigo meditar com constância, mesmo que não tenha uma quantidade fixa de dias, vai te permitir diminuir a culpa e gerar condições para o próximo passo. É assim que o nosso cérebro funciona, não tem jeito. Ai, Adriana, tô vendo agora. Eu também tenho Oxum na minha frente, junto com o Yansan. Não tinha como eu não ser amostrada também, mulher. Deixa eu ver o que você falou aqui, o ditado. Oxum primeiro lava suas joias para depois cuidar de seus filhos. Muito bem. Nossa, isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Eu não conhecia esse ditado, amor, mas faz muito sentido. Que a gente... É mais ou menos como a metáfora de se o avião estiver caindo, primeiro você tem que botar a máscara de oxigênio em você, né? Você tem muita dificuldade sobre isso, inclusive isso me deu uma boa ideia para uma próxima live, né? Essa dificuldade da gente achar que autocuidado é egoísmo e que não pensar primeiro nos outros e sim na gente é ser egoísta e não pensar em nada. E o outro extremo, que é a gente ficar tão bitolado na gente que não consegue achar o outro. De novo, caminho do meio, né? O Buda estava muito inspirado. Ave Maria, Adriela. Rafa é planejador até demais. Socorro.
Sim, sim, Viena. E aí, veja, você colocou aí, quando eu consigo meditar e sinto o benefício da quietude e conexão, é maravilhoso. É nesse lugar que as mudanças acontecem no nosso cérebro. Porque o que você está chamando de o benefício da quietude e conexão é a serotonina. É aquele momento em que o seu cérebro relaxa e que ele diz, olha como isso foi agradável. E isso é confundido por pessoas ignorantes, no sentido de falta de conhecimento mesmo, por preguiça e falta de vergonha na cara, né? E a gente compra esse discurso de, poxa, se eu sei que é bom pra mim, que me sinto tão bem, é por falta de vergonha na cara que eu não faço no outro dia. Não, meu amor. É por falta de hábito, é por falta de valência emocional, é por falta de músculo mental. Não é por falta de vergonha na cara que você não chega na academia e não pega 200 quilos ao mesmo tempo. Porque o seu corpo, o seu braço, ele precisa estar fortificado para conseguir segurar 200 quilos. A sua mente também precisa se fortificar, inclusive do ponto de vista neural, para ter condições estruturais para lhe permitir que esse prazer fique maior do que o hábito anterior. Por isso, o valor e a força e a importância da constância dos pequenos hábitos. Então, mais importante do que quantas vezes por semana é que você consiga fazer com uma frequência bacana. Independente de seja 2, 3, um dia que seja, e também o fato de não esperar as condições ideais, né? Tem a meditação Mindfulness, por exemplo, ela fala sobre a gente não julgar os barulhos ao redor. Então, se, por exemplo, você deixa de meditar porque está muito barulho, porque sua casa está cheia de gente, essa é uma oportunidade de meditar nesse lugar também, se for o caso, certo? Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Entraram umas pessoinhas queridas aqui. E aí, meus amores, acho que eu já consegui falar um pouco do que eu queria sobre sonho. Vou dar uma sintetizada no que eu falei até agora, né? Para realizar um sonho, é fundamental e importante eu entender que realizações requerem esforço. E com isso, eu não estou dizendo que tem que ser doloroso e que tem que ser a paixão de Cristo, sabe? Assim, que eu tenho que sofrer pra caramba. Não. Eu tô dizendo que precisa de um esforço. Eu preciso de um esforço para criar o hábito da meditação, eu preciso de um esforço para lançar um livro, para escrever um livro, eu preciso de um esforço para me relacionar com alguém, por aí vai. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês é: qual é o esforço que vale a pena? Qual é o seu esforço consciente? Qual é aquele esforço que você diz, nossa, hoje eu tô com uma preguiça danada, mas eu vou, porque não pela coisa, mas pelo que isso me leva a ter. Esse é um ponto. E para eu achar essa resposta, eu tenho que achar uma resposta anterior, que é quais são os meus valores. O que é que me leva para a vida? O que é que faz meu coração pulsar? O que é que me anima? Essa resposta, às vezes, leva anos, tá? Eu falando aqui, parece que tem uma respostinha pronta aí, você aperta um botão e sai. Mas que a gente se acostume a entender que estamos falando de coisas processuais. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora diga, eu não faço ideia do que é o meu valor inegociável. Eu sei o que a minha família quer, eu sei o que todo mundo espera de mim, mas eu não sei. Mas você só vai descobrir no caminho, na jornada, se não desistir de você. Esse é um ponto importantíssimo de dizer. Uma vez que eu saiba qual é o esforço que vale a pena me esforçar e quais são os meus valores inegociáveis, aí eu parto para o terceiro ponto que eu falei aqui, se você é uma pessoa mais realizadora ou mais planejadora. Geralmente essas coisas são diametralmente opostas. Não que você tenha que ser só um ou outro, pelo contrário. A junção dessas duas coisas vai te dar muito mais discernimento. Eu, Samely, me reconheço como uma pessoa muito mais realizadora. Vou lá, faço e aconteço. Depois eu penso. E eu tenho desenvolvido nos últimos anos da minha vida o desejo, a vontade e a intenção de ser mais planejadora. E aí vem um outro ponto que eu acho importante. Apareceu uma notificação doida aqui, mas eu voltei. Que o outro ponto que é, se possível, buscar pessoas que possam me ajudar. Uma coisa que eu acostumei na minha vida é, eu não sei isso, mas eu tenho o telefone de quem sabe? Eu não entendo isso, mas eu conheço alguém que entende, que possa me explicar. E isso também é sobre se vulnerabilizar, isso também é sobre aprender a pedir ajuda. Isso também é sobre ter uma humildade de saber que nem tudo você sabe e que outras pessoas podem te ajudar e que vocês podem, inclusive, trocar, sabe? Deixa eu ver aqui o que a Adri tá falando.
No fim do ano passado, concluí a graduação, ao mesmo tempo que rompi uma relação romântica, foi difícil reconhecer aquele turbilhão de emoções. Imagino, mano. Estava realizando um sonho ao mesmo tempo, estava de coração em frangalhos. Quem nunca, não é mesmo? Entender o sonho como processo foi importante para eu poder ficar feliz com tudo. Perfeito, amiga. E era só o fim de duas coisas que era importante, e uma delas vai ficar comigo e a outra vai embora. Eu até arriscaria dizer, meu amor, que ambas vão ficar com você, só que de maneiras distintas, né? Eu entendi o que você quer dizer, mas é porque eu acho que tudo que nos acontece nos pertence, né? Independente, tem um poema meu que eu falo assim, nosso amor agora é todo meu, e nem adianta pedi-lo de volta, pois eu daria. Então eu brinco com isso, de que quando a gente ama alguém, o amor ele vem de dentro de nós, né? Só fugindo um pouquinho, mas vai ter a ver também, porque no final das contas é sobre os nossos valores, e o amor também é um valor inegociável para mim. Então, mesmo que alguém saia da nossa vida, ou mesmo que alguém teoricamente não soube valorizar aquilo que a gente tinha de melhor para lidar, é nosso, né? É genuíno, parte de dentro de nós. Então, esse amor, esse desejo, esse pulsar, esse afeto, esse coração, ele tá aí em você ainda. E aquela pessoa que passou do jeito dela, ou como ela conseguiu, cada um dar conta do que consegue na vida, uma coisa que me ajudou muito a conviver com o ser humano foi entender, pelo menos de maneira geral, que não são pessoas boas nem ruins. Cada um tá fazendo o que dá. O problema é que algumas pessoas despertam e buscam melhoria, e outras ficam ali meio parada, né, acostumada, água me leva, água me traz, e aí a gente também decide se a gente fica no fluxo dessas pessoas ou não. Então são muitas camadas. Mas não é sobre ser uma pessoa ruim necessariamente. Muitas vezes é só uma pessoa perdida, confusa, desequilibrada, mas que se passou pela nossa vida, teve algum ressoar, ensinou o que precisava, aprendeu o que precisava e seguiu. Então, esse amor, esse afeto, essa construção, ela permanece melhor elaborada em você. E, óbvio, que o seu curso, esse conhecimento maravilhoso que você ralou para ter, aí sim, ele é 100% seu. E mesmo assim, ele é 100% seu para espalhar para o mundo. Porque o conhecimento guardado, ele não serve de muita coisa, né? Por isso que eu estou aqui e tantas pessoas estão todos os dias, em todos os momentos, trabalhando. Porque a gente sabe que é sobre uma grande troca. Bom dia, Dag! Ai, sim, meu amor, falo sim. Só para a gente fechar esse raciocínio que eu estava trazendo aqui para vocês, né? E aproveitar que tem outras pessoas entrando, para realizar sonhos. Vou fazer essa última síntese agora, tá? Quais são seus valores inegociáveis? Quais são as broncas que vale a pena pagar, né? Os esforços conscientes, inclusive dos seus caminhos neurais, aqueles que vão te permitir fortalecer os neurotransmissores positivos, como a endorfina e a dopamina. Tirar a culpa completamente ali de jogo, e eu só consigo tirar ela se eu reconheço a existência dela. Então daí a importância de você parar e perceber o que você está sentindo e observar se você é uma pessoa mais planejadora e executora, ou mais organizadora e planejadora, ou mais executora e fazedora, e equilibrar essa equação aí dentro de você. Esse monte de coisa pode te ajudar a realizar, seja lá qual for o seu sonho, para 2024. Me ajuda e me ajudou a realizar o meu sonho de lançar meu livro. Eu lancei o Abecedário do Autoconhecimento, primeiro em João Pessoa, depois em Campina Grande, depois eu viajei para Salvador, fui para o Vale do Capão, passei o ano novo no Réveillon lá, tanto atendendo terapeuticamente, quanto sendo uma participante do Retiro Caminhos Abertos, da Andresa e do Bruno, lá do Casa da Floresta. E depois fui para Lençóis, lancei meu livro lá em Lençóis, com a ajuda da minha amiga querida, amada, Ivana, que é dona da Pousada do Sossego. Estou quase fazendo um merchan aqui, né? Mas é importante honrar as pessoas que passam pelo nosso caminho. E aí de lá fui para Salvador, com a Esther Oxum, linda, maravilhosa, coisa gostosa da vida, e com a Xanda, a Alexandra Camilo, que era amiga de uma amiga, que agora é minha amiga, que fez essa mediação do nosso papo, com participação musical do Zambia Cuca. Então vejam que eu saí de casa com uma mala que tinha uma bota para escalar a montanha e um salto alto para lançar livro. Que tinha uma roupa de
como é que chama? Aquela que pra esconder do sol e que tinha um vestido de gala. E isso foi muito desafiador para mim, que é do que eu queria partilhar com vocês, porque para mim é bem desafiante o planejar. E essa viagem, ela começou desafiante de planejar, daí, tipo, gente, eu sabia que eu ia passar quase um mês fora de casa, vou passar 25 dias fora de casa, como é que eu orquestro essa... Isso eu ainda tinha que levar banho de ervas para as pessoas que eu tinha prometido, os livros, o Pix do livro, eu não podia esquecer nada, sabe? Tipo, tudo era muito importante e... Pra mim, eu comecei a fazer a organização dessa viagem uma semana antes. Meus amores, eu sou uma pessoa que para viajar, faço, vai viajar. A Amanda, que não tá aqui hoje, mas que vocês já conhecem de outras lives, ela sempre tira onda comigo, porque quando a pessoa diz assim, viagem, a primeira coisa que eu faço é botar prioridade, biquíni, protetor solar e uma toalha. Pronto, eu com biquíni, protetor solar e toalha, eu vou para qualquer canto. Pelo menos aqui no Nordeste, né? Ou boa parte do Brasil. E ter que parar uma semana para pensar, certo, lançamento do livro em Campina Grande, quais são o roteiro? Falei com fulano, já deu certo, já combinei com o som, já falei com o museu, onde vai acontecer e tal. Beleza, checklist Campina Grande. Lançamento do livro em João Pessoa, já falei com a livraria, já assinei o contrato, já levei os livros, já falei com a minha amiga escritora que vai fazer a mediação comigo. Lançamento do livro em Salvador, já isso, já aquilo. Então, vejam, para cada ação tinha um monte de atividades. E esse é um dos pontos que faz com que as coisas se realizem. Quando a gente pensa, isso aí os cursos de coaching me ensinou demais, né? Quando a gente pensa nas coisas que a gente deseja, que a gente sonha, a gente sempre pensa num lugar muito, muito, muito subjetivo. Se eu perguntar agora, vocês querem ser ricos? Quero. Mas quanto você quer ganhar por mês? Aí talvez você joga um número aí qualquer que você nem sabe de onde você tirou. E com quais serviços e produtos você quer ganhar isso? Quantas horas por semana você quer trabalhar? Qual é a média de gastos, seja com saúde, com casa, com viagens que você faz? Então, quando a gente quantifica a coisa ali no concreto, né? Você quer ter uma relação saudável, tá? Mas quais são as pessoas que te atraem? Qual o perfil físico? Qual o perfil mental? Em quanto tempo você quer fazer com que uma relação transicione de uma coisa mais informal para uma coisa mais formal? Isso é uma live que vai valer muito a pena a gente fazer depois. Inclusive, já dando esse spoilerzão aqui nessa live, eu já decidi que o meu próximo livro, depois do abecedário, vai ser sobre relações humanas, relações amorosas, sobre a minha relação comigo e a minha relação com o mundo, porque terapeuticamente falando, essa é a coisa que eu mais atendo, né? Pessoas que estão em busca de se relacionar melhor consigo e com o outro, seja o outro sua família, seja o outro seu namorado, sua namorada, seja o outro seu chefe. Então, relacionamento é uma pauta que tem me interessado cada vez mais. E o que eu percebo é que, como a gente não tem mais fórmulas prontas, né? Não tem mais um manual de instrução que diz para os nossos pais que primeiro beijou na boca, tá namorando, depois que transar já tem que casar, sabe? Essa coisa assim do checklist da vida, a gente perdeu isso. E eu não tô falando isso como uma coisa ruim. Mas que o fato é, como tudo é uma luz e sombra, o que é que a gente perdeu junto com isso? Referência. Então, uma das maiores reclamações que eu escuto e que eu sinto às vezes também como mulher, e que eu escuto terapeuticamente, é tipo, eu não sei o que a gente tem. E aí, por exemplo, isso eu tô falando para falar de sonhos 2024, que você sabe estabelecer os seus prazos? Não de uma maneira rígida e tal, mas se eu te perguntasse hoje em relação aos seus relacionamentos afetivos, sexuais, amorosos, se você tem uma expectativa de que ele vire algo mais sério, né? Porque isso também é subjetivo, mas enfim, tentando resumir aqui. Você sabe quanto tempo ou quantos encontros fazem sentido para você? Porque tem gente que está decidindo se ainda é um namoro depois de 2 anos convivendo, meus amores. Sabe? Tipo assim, já foi para casa, já viajou junto, já conhece pai e mãe. Tem mais de ano que tá dormindo na casa do boy, da boyzinha, mas eu não sei se a gente tá namorando. Então, assim, quais são os seus critérios? Quais são os seus valores? Quais são
os seus combinados. E percebe que para falar de combinados, de valores e de tudo isso, a gente precisa se conhecer. Então eu vou sempre, sempre, sempre defender aqui a importância do autoconhecimento puro, do autoconhecimento genuíno, do autoconhecimento verdadeiro, que é uma construção. Então, para realizar sonhos em 2024, em qualquer ano da nossa vida, a gente precisa, antes e acima de tudo, saber internamente o que é que faz sentido e o que é que faz sentir dentro de nós, para que a gente possa ser coerente e fiel a nós mesmos. E aí, a querida Viena tinha me perguntado sobre o meu curso de escrita terapêutica, aliás, sobre a técnica de escrita terapêutica. Então, meu amor, eu tenho um curso gravado, um curso que eu quero dar uma repaginada, mas que ele ainda está disponível na Hotmart, que é o curso de escrita emocional, que ele tem, se eu não me engano, 30 ou 20 exercícios de escrita terapêutica. E em 2020 eu fiz esse curso online aqui, né, ao vivo. A gente teve 3 turmas, mais de 200 alunos, gente não só do Brasil, de fora, foi bem especial, que era um curso voltado a isso, a inteligência emocional unida à escrita. E hoje, na jornada Corpo, Alma, Coração, de alguma maneira, eu embuti o curso de escrita emocional nas vivências. Inclusive, falando da jornada, aguardem mais um pouquinho, porque a gente quer fazer uma presencial e a última online, né, desse ciclo. A gente começou a jornada na edição inverno, lá em junho, julho do ano passado. A gente fez a edição primavera. Vamos fazer a edição verão, provavelmente presencial, a gente só tá vendo qual é a cidade, e depois a gente vai fazer a edição outono e fechar isso, pensar numa outra forma, porque é isso que eu gosto de experimentar, de sentir e de testar como é que a gente pode fazer. Muito bem, Viena, vai ser ótimo tê-la como aluna. Você pode entrar em contato comigo no direct depois, que eu passo te passar o link, ou você pode pesquisar, se você botar no Google, escrita emocional Sam Mellis, vai aparecer. Eu acho que escrita emocional só vai aparecer eu, porque esse foi um termo que eu cunhei na época, né, de inteligência emocional, autoconhecimento e escrita. Tem o Caderno das Emoções também, que ele está 100 unidades agora, porque, minha gente, é coisa demais no juízo, é projeto, ideia, e como eu falei, estou desenvolvendo agora a minha capacidade de ser planejadora para além de realizadora. Mas o Caderno das Emoções é tipo um caderno mesmo de exercícios. Porém, aproveitando que eu estou falando isso, o abecedário do autoconhecimento, ele traz essa proposta também, isso é uma coisa que eu percebi, o Na Prática. É uma sessão que está no meio do livro para que vocês escrevam. Ele tem vários momentos do livro, tem umas provocaçõezinhas, que tipo, eu faço uma definição aqui sobre o que é legado, por exemplo, e aí depois eu faço um textinho e peço para você escrever sobre o que é legado, ou qual é o seu legado, e por aí vai. Tem outra aqui que é sobre hábitos, né? Um livro muito massa que inspirou esse capítulo aqui é O Poder do Hábito, né? Que é um livro bem famoso, passou muito tempo aí nas listas dos mais vendidos, e que eu li na época que eu estava fazendo a pós, e aproveitei muita coisa lá na neurociência. E aí depois também tem um Na Prática, pedindo para você escrever sobre seus hábitos. Então tem várias definições aqui no abecedário, que depois da definição, eu peço para você escrever na prática como isso reverbera em você. Essa é uma característica hoje que eu percebo que é da minha escrita e do meu fazer, né? Para mim, a leitura ela é sempre um processo muito passivo, né? Você está lendo o que alguém escreveu, mas por que também você não está na ativa e ser a pessoa que também escreve? Então, fica aí a dica, vocês podem adquirir meu livro diretamente comigo ou no site Clube de Autores, pesquisando lá por Abecedário do Autoconhecimento. Tem a versão física, tem a versão e-book. E deixo o convite para quem for de Natal, que o povo estava quase batendo em mim, porque eu estava lançando em vários lugares. Sabe aquele negócio de, Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Lancei em Campinas, em João Pessoa, em Salvador, não sei aonde. E cadê em Natal, que é onde eu moro, né? Mas cheguei, amores, é porque eu tava um pouco se enganando no mundo. Mas voltei. Não vou dizer que eu voltei para ficar, não, porque minha casa mesmo é a estrada. Mas voltei uma temporada suficiente para que eu me conecte de novo aqui com a minha terra, com as minhas raízes. E dia 21, domingo, este domingo, às 17 horas, lá na loja Ainda Brasil,
que é uma loja esotérica, mística e que tem vários cursos de autoconhecimento da minha amiga querida e mestra de Reiki, a Marília Medeiros. Lá em Ponta Negra vai ter o lançamento do Abecedário, com a participação musical de Larissa Paraguaçu, que é uma irmã amada, que trabalha com som de healing e músicas autorais e músicas de reza e músicas para tocar a alma. Então eu deixo aqui esse convite muito especial para vocês. Tem a postagem aqui no Instagram. O Instagram nem sempre entrega para todo mundo. Tem um monte de gente, várias pessoas entraram em contato comigo esses dias. Sameli, quero comprar o teu livro, cadê? Você viu que você vai ter lançamento? Não vi. Então, por favor, amores, quem está assistindo agora, a Marília tá aí, meu amor. Que coisa boa. Eu peço encarecidamente que, se você está assistindo essa live ou assistir depois, não vai te custar R$0 e uma catucadinha no dedo divulgar o lançamento do livro aqui de Natal para pessoas que vocês acham que possam ressoar com o meu trabalho, tá? Domingo, dia 21. E a última coisa que eu queria falar é que eu tô querendo fazer um canal de transmissão aqui no Instagram, né? Eu já tenho a comunidade Samelices, que eu coloco os trânsitos da semana, coloco de vez em quando e-books, meditações, fofoca, tiro onda. Eu digo que é o meu Close Friends, é a minha comunidade lá no Samelices. Quem quiser entrar depois, acho que eu botei antes de vir pra cá o linkzinho nos stories, mas se acontecer, você pode me pedir também. E aí eu tô querendo fazer com uma proposta um pouco diferente o canal de transmissão aqui no YouTube, ó, misturando Jesus com Genésio, aqui no Instagram. É por isso que o Instagram me cancela, né? Tô dizendo o nome dos outros aplicativos. Eu ainda estou elaborando isso com a equipe, mas basicamente a ideia é que a gente coloque toda semana pelo menos um exercício de autoconhecimento na prática. Esse é o nome da sessão, né, do abecedário, na prática. Esse é um termo que eu gosto muito de falar, que é lindo tudo o que você está dizendo, mas o que é que você está fazendo na prática para acontecer? Eu sou uma intelectual, não sei se é uma boa palavra, mas assim, eu sou uma estudiosa da alma, dos conhecimentos, de tudo no mundo, adoro estudar, sou sagitariana de casa nova e nasci para ser professoral mesmo, porém, também tenho um sol em conjunção com Urano. Não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas traduzindo, significa que, para mim, é a ação que importa. A palavra, ela é sagrada, mas é a ação que dá esse impulso. Então, beleza, li aqui o livro de Sameli, mas na prática, o que é que eu vou fazer? Ó, caiu mesmo na página. Tô aqui vendo essa live e várias outras coisas que eu tenho trazido para vocês, mas na prática, o que é que eu posso fazer? Qual é o conhecimento empírico que me leva a transformações minhas e coletivas? Porque é na coletividade que a gente se cura, que a gente se transforma e que a gente faz um mundo melhor. Para mim, isso realmente faz sentido, e se não fizesse, eu não estava aqui conversando com vocês. Então, realizar sonhos pressupõe você saber também quais são as práticas necessárias para que aquilo saia de algo imaginado para algo concreto. E, repito, qual é o esforço que vale a pena se esforçar, né? O lado luz, o lado holofotes, todo mundo viu aqui do lançamento, né? Tem a Esther de Oxum, que é super reconhecida lá em Salvador comigo, foi uma honra. Ter a banda Zambiucuca cantando com a gente foi maravilhoso. Ter a Alexandra, que para mim é uma referência de mulher mediano, foi lindo. O apoio das manas, que são secretárias de educação e de turismo lá de Lençóis, também preciso reconhecer isso aqui, né? Tanto a Paola quanto a Laura foram incríveis, né? Elas não me conheciam e viabilizaram tudo para que o lançamento acontecesse lá em Lençóis, na Chapada. Aqui na Paraíba, lá na Paraíba, o pessoal da Livraria do Luíso, o pessoal do Museu dos Três Pandeiros em Campina Grande. Enfim, eu teria que ficar aqui fazendo uma lista de pessoas, mas o que eu quero dizer, no final das contas, eu fui atrás, sabe? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso.
eu busco o que eu quero, eu vou atrás, eu não tenho medo do não. Eu fui criada por uma mulher que me ensinou que o não eu já tenho. Se eu não perguntar a você, Viena, você quer fazer um mapa astral comigo? Aliás, você quer ser a minha aluna de escrita emocional? Vamos pegar esse exemplo empírico. Se eu não perguntar e se eu não falar para você o que eu faço, e se não te chamar para o lançamento do meu livro, talvez você nem saiba que eu tenho um livro. Talvez você nem saiba sobre o que é o livro. Então eu preciso... Eu não tenho problema em você dizer, não, isso não me interessa, sabe? Acho que a gente precisa trabalhar o nosso ego minimamente para entender que quando eu ofereço um produto, um serviço, quando eu me ofereço de alguma maneira, algumas pessoas vão ressoar com isso, outras não. Só que eu só vou saber quais são as que vão ressoar e que vão ficar e que vão agregar e que vão crescer junto comigo se eu falar. Não é no silêncio, no escondido, na sensação assim quase debaixo do tapete que a vida acontece. A vida acontece fora do tapete. Então, que a gente também tenha... O nome do meu primeiro livro, gente, é Ousadia, e eu tinha 16 anos quando eu lancei. Então, faz parte de mim ser uma mulher ousada, até quando eu nem sabia que eu era. Então, que a gente possa ousar, sonhar e não ter medo, ou ir com medo mesmo, enfrentando as coragens necessárias para realizar e concretizar os nossos sonhos. Esse é o meu rezo de hoje. Gratidão, Viena, pelas suas palavras, querida. Gratidão a todo mundo que esteve aqui, agora presencialmente, onlinemente, mas ao vivo. Espalhe seu Melices por aí e a gente se encontra domingo para fazer o lançamento do Abecedário do Autoconhecimento aqui em Natal. E se conhecerem outros lugares que queiram levar uma autora, terapeuta, escritora, que fala de inteligência emocional, neurociência, astrologia, psicologia positiva, espiritualidade, é só me chamar que eu vou. Eu sou uma cigana fácil, gosto de estar na estrada e conhecer novos afetos. Um cheiro, amores, que a gente tem um 2024, cheio de axé, cheio de realizações, na força de Saturno, na força de Exu, na força de Xangô, na força de Mercúrio, que é essa comunicação desse dia de hoje, né? O dia de Mercúrio, o dia do Deus que traz a informação, conhecimento, que os caminhos estejam abertos e que a gente saiba trilhá-los, tá? Que bom, que bom, que bom. Saudade de estar aqui com vocês. Vou deixar salva a live, se Deus permitir, Ele vai permitir, e vocês podem espalhar por aí. Um beijo e até domingo lá no lançamento na loja Índia Brasil com a Marília. Cheiro, tchau, gente!